Olha só, o que acontece? Se você já estudou um pouquinho sobre marketing, ou se você é empresário, tem um negócio e precisou de marketing, já rodou campanhas de marketing para vender seu produto ou seu serviço, você sabe que aqui na internet o que ganha é o jogo da atenção. Se você ganhou a atenção das pessoas, depois você vai tentar converter essa atenção em venda de produto, venda de serviço ou venda de uma ideia. E é isso que eu quero que você enxergue aqui. Porque o Pablo Marçal já ganhou o que ele se propôs fazer nesse ano de 2024, tá? O que acontece? Existe no marketing, coloquei aqui, ó, tráfego, engajamento, conversão e retenção, existe meio que alguns pilares para você entender, tá? Para você conseguir vender uma ideia, para você conseguir se colocar como autoridade, certo? Você vender um produto, um serviço ou uma ideia, alguma coisa nesse sentido, a gente ali divide em 4 pilares ali: tráfego, engajamento, conversão e retenção, tá? Sendo que tráfego é a quantidade de pessoas acessando o seu produto ou seu serviço, certo? Então imagina que você vai abrir um comércio e que esse comércio, por exemplo, é na 25 de março, certo? Então na 25 de março, a quantidade de pessoas que trafegam ali, por isso tráfego, tá? De trafegar, a quantidade de pessoas que trafegam ali em frente aos comércios é gigante, é enorme, certo? E um comerciante sabe que quanto mais pessoas passando à frente do seu comércio, mais são as chances dele vender o seu produto, serviço, a sua ideia. E hoje em dia o tráfego não está barato, meu amigo, está muito concorrido, então tráfego hoje em dia ele é caro. Principalmente quando você roda alguma campanha em épocas de eleição, épocas de Black Friday, épocas na qual o comércio está muito aquecido, certo? O tráfego pago, ele está realmente caro. É caro você fazer com que a sua mensagem, seu produto, seu serviço, o seu branding, ele chegue na mente das outras pessoas. E o Pablo já ganhou. Por quê? Porque ele está conseguindo isso de forma orgânica, ou seja, sem precisar pagar para aparecer. E não é de hoje que ele tem utilizado isso. Mas olha só, se ele tem que pagar por tráfego, tá? Deixa eu clicar em uma dessas imagens, olha só. O primeiro pilar aqui, tráfego, depois ele vai engajar essas pessoas, é o que ele está tentando fazer nessas 2 últimas semanas, mostrando que ele é um cara equilibrado, governante, que tem capacidade para governar, sem muita contenda dessa vez, certo? E aí ele vai converter esse cara, depois ele vai reter esse cara. Converter seria vender ali seu serviço, sua ideia, e depois reter esse cara ali na sua comunidade, na sua religião, tá? No que ele se propõe. Então essa parte do tráfego, que é uma parte que a gente faz muito paga para que sua mensagem se propague, ele está conseguindo isso de forma gratuita. Isso aqui é o legal da vez. Porque, olha só, olha um tanto de matéria, um tanto de jornais falando dele. Olhe como uma eleição municipal ali da cidade de São Paulo conseguiu alcançar uma proporção nacional e todos estão falando dele. Ali naquela cena da carteira de trabalho com bolos, por exemplo, não somente a turma do Pablo estava falando, mas ali ele furou uma bolha na qual a turma da Tabata, do Boulos e do Nunes também estava falando dele. Na vez da agressão que ele sofreu ali, da cadeirada, muitas outras pessoas que não o conheciam também ouviram falar dele. E aí ele começa a furar bolhas. E aí começa a ter jornais, inclusive, se não me engano, essa da cadeirada, resultou também em matérias internacionais. Ou seja, o nome Pablo Marçal está sendo posicionado na cabeça das pessoas, cumprindo muito bem essa parte do marketing de tráfego, de fazer com que as pessoas reconheçam o seu nome, a sua marca, a sua ideia, certo? Ele está fazendo isso muito bem. Fazendo com que as pessoas, as empresas, as matérias, a imprensa fale dele a qualquer custo. É que ele fale mal, fale bem, mas fale de mim. Ele não tem problema com isso. Você pode falar
mal dele o quanto que quiser, que ele vai conseguir converter, essa é uma das promessas dele, certo? Converter o seu sentimento por ele é um sentimento positivo, certo? Converter isso, nesse caso, a ideia dele, tá? Converter isso à compra da ideia dele, e futuramente a compra do produto ou do serviço, certo? Então, mesmo então aqui, só para a gente fechar essa parte, ele está recebendo muito tráfego. Ele está recebendo muitos seguidores. Ele furou uma bolha na qual ele vai poder utilizar essas pessoas depois, sejam seguidores, sejam leads, ele vai poder transformar essas pessoas em clientes. Seja clientes dos seus produtos ou serviços, ou das suas ideias políticas, ou da sua comunidade, ou meio que uma espécie de religião na qual ele formou. Então nisso ele já ganhou muito. Imagine a quantidade de milhões e milhões que ele não está economizando, que ele está economizando, certo? Com o tráfego pago, por exemplo. Imagina isso, a quantidade de dinheiro que seria que ele deveria ter que pagar usando fundo eleitoral ou não, ou dinheiro, recursos próprios, para ele aparecer nos jornais todos os dias, para ele aparecer em diferentes meios de comunicação, rádio, TV, internet, todos os dias. Quando o Twitter estava no ar, ele estava sempre ali nos Trend Topics, certo? O Twitter ainda está no ar fora do Brasil, certo? Isso não vem ao caso agora, mas ele estava ali recebendo mídia, o seu nome ainda presente. E aí depois, segundo ele vai transformar esse tráfego, vai engajar essas pessoas mostrando suas propostas e depois ele vai conseguir converter isso, ele é mestre nisso. Eu lembro de uma vez, de uma treta, se eu não me engano, foi o Pablo e o Ryan. Vamos ver aqui, ó, treta Pablo e Ryan. Foi quando justamente surgiu essa questão do crime que o Pablo ele cometeu lá atrás, tá? E aí eu lembro que ele fez uma live, eu já acompanhava o marketing, né, ou digital, e ele fez uma live, o Pablo, e chegou com uma jaqueta, um boné e tal, e pegou isso e transformou isso, esse ataque em uma energia. Ele criou um lema lá, eu sou pior do que você imagina. E ele até apareceu no Fantástico, na época do Pablo, coach da montanha, Pablo Marçal no Fantástico. Ele apareceu com um boné, certo? E nesse boné estava escrito, eu sou pior do que você imagina. Então o cara, ele é bom sim, olha lá, ó. O cara, ele é bom sim em transformar essa energia, tá, de uma crítica, de um ataque, ele consegue transformar isso em algo positivo aqui, ó. Vamos ver um pouquinho mais, um pouquinho menos, aqui. Olha só. Sou pior do que você imagina. Então, ele é muito bom em transformar esses ataques, essas coisas na qual ele passa, ele está sofrendo, certo, entre aspas, em algo positivo. Então, quando o Ryan lá atrás estava atacando o Pablo, falando que ele era um criminoso, eu lembro disso, acredito que foi o Ryan mesmo, tá, pessoal? O Ryan é esse cabra aqui, ó, cabra sem vergonha. É o nômade digital, certo? Antigo aí no marketing. Então, quando o Ryan estava atacando ele, acusou ele de ter cometido crime, ter sido preso, certo? Ele veio numa live e tal, e usou isso, a maioria dos caras fazem isso, tá? Usa isso para explicar, trazer à tona, contar a sua verdade, a sua versão, e transformar isso em venda de cursos, venda de mentorias, venda de seja lá o que for, vender a ideia, o seu produto. E é uma oportunidade também para quem está sendo atacado ser verdadeiro com a sua audiência, trazer clareza sobre o que está sendo atacado e o que ele tem ali para oferecer. E aí sim, a pessoa ouve os dois lados e escolhe qual lado ela acredita que está falando a verdade, qual que faz sentido. Então podem ficar tranquilos em relação a isso, que o Cabra é mestre nisso, tá? Então, uma vez ele ganhando ou perdendo essa eleição, que vai se encerrar agora essa semana, o primeiro turno, certo? Se não me engano, é agora dia 6 de janeiro, dia 3, amanhã tem o debate na Rede Globo.
se encerrando esse primeiro turno. Vamos ver se ele vai conseguir levar isso no primeiro turno ou não. Ou se vai para o segundo turno e quem vai com ele para o segundo turno. E mesmo ele não ganhando nada, vamos dizer assim, em termos de eleição, ele ganhou. Olha a quantidade de pessoas novas que adentraram a rede dele. Olha a quantidade de pessoas novas na qual ele conseguiu se posicionar como autoridade, como uma opção. Ah, Marcos, mas também ele conseguiu muitos haters. Sim, essas pessoas, ele, o Ryan e outros, são mestres em conseguir transformar haters em clientes. E aqui que é a parada, porque eles têm grande inteligência emocional e já são, vamos dizer assim, já são maduros o suficiente para entender que não precisa agradar a todos. E que mesmo que a pessoa no momento tenha ódio deles, não gostem deles, porque não os conhecem, essas pessoas podem em breve, conhecendo, certo? Que aí vai ser a parte do engajamento aqui. Uma vez engajando, enxergando, vendo as suas propostas, as suas ideias, os seus serviços, os seus produtos, assistindo mais essas pessoas, elas podem se transformar em clientes, em eleitores, certo? Então, o Pablo já ganhou essa agora em 2024, mesmo fechando o seu negócio, os seus negócios, né, a sua empresa, a plataforma internacional ali, deixando de andar com algumas coisas, mas nós sabemos que ele já ganhou porque ele já está sendo conhecido no Brasil todo. E aqui é uma coisa que me assusta, olha só. Nós somos muito acostumados, principalmente nós do marketing, tá? Nós que trabalhamos em determinado nicho, a estar dentro de uma bolha mesmo. Porque, por exemplo, uma vez que, por exemplo, eu acompanho o Pablo desde 2019, mais ou menos ali, 2018, 2019, eu estou no marketing desde 2016, beleza? Mas vamos lá. A gente tem uma impressão de que todos conhecem aquela pessoa na qual nós conhecemos. Isso é totalmente errado, certo? Essa impressão. Então, às vezes nós vemos fulano ou ciclano, já tem alguns anos, já acompanhamos, e aí nós vamos comentar com alguém e incrivelmente nós entendemos que aquela pessoa nunca foi vista, não está posicionada ainda na cabeça daquele nosso amigo, daquele nosso familiar, não sabem quem é. Isso é incrível. Isso mostra também a necessidade de se furar bolhas, a necessidade de se fazer conhecido, certo? E aqui a gente faz um paralelo com as empresas vencedoras, com as empresas que mais faturam, tanto na internet, tá, quanto no offline. Não são as empresas que têm os melhores produtos, são as empresas que têm a maior distribuição, porque são amplamente conhecidas e estão posicionadas na cabeça das pessoas. E esse é o jogo, esse é o game. Então nós tínhamos ali grandes figuras políticas, que eu trouxe isso no último vídeo, vou colocar ele aqui de novo para você poder acessá-lo, que era Lula e Bolsonaro, na cabeça de todas as pessoas. Muito bem posicionadas. Todo o Brasil sabe quem é Lula e quem é Bolsonaro, mas o Brasil não sabia quem era Pablo Marçal. E muitas vezes nós, por estarmos em uma bolha, nós achamos que as pessoas conhecem fulano ou ciclano, porque a pessoa investe 1 milhão em marketing por mês, 2 milhões, 3, 4, 10 milhões, a gente acha que as pessoas são conhecidas. E não são, certo? Mesmo estando ali na nossa frente todos os dias, mesmo a gente já acompanhando, sabendo que existe, vendo, a maioria das pessoas não conhecem. Então, tendo essa ascensão, essa visibilidade através da mídia mainstream, através das redes de televisão tradicionais, essas pessoas agora começam a ser muito conhecidas e posicionadas na mente das outras pessoas. No caso aqui, o Pablo. Então, se o Pablo já fazia eventos, lançamentos, na qual ele faturou mais de 100 milhões em um lançamento, agora, meu amigo, sendo conhecido pelo Brasil todo e outros países de língua portuguesa, imagina quanto esse cara não vai fazer em um único lançamento. E cada vez mais investindo menos, certo? Ou seja, seu custo de aquisição, o seu CAC ali vai custar muito menos. Porque as pessoas já estão seguindo ele, já estão conhecendo ele, e aí ele pode lançar o que ele quiser. Fechou? Então é nisso. O Pablo
Sobre isso, o Pablo ele já é vencedor, já é campeão, ele já venceu em 2024, porque ele se tornou mais conhecido. Ele furou bolhas, conhecido nacionalmente até internacionalmente, por conta de matérias, por conta de estar ganhando tráfego orgânico, ou seja, sem precisar pagar para ter aquelas matérias aparecendo, para ele aparecer ali nas televisões, em sites, em portais. Pablo já ganhou essa. E você, o que você acha disso? Conta aqui para mim, vamos conversar sobre tudo que está acontecendo, vamos conversar, traga sua visão sobre o marketing do Pablo, sobre posicionamento, sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre o que você quiser falar aqui, sobre essa eleição agora de 2024. Você acha que ele ganha, que ele não ganha? Você acha que ele já ganhou também? Você tem essa visão? Que ele já venceu, ele já ganhou? Grande abraço, fica com Deus e até mais.